Chegou, bem-vindo! Olha só, escuta um pedacinho dessa música, uma das minhas composições. Seu sonho não é sonho, é revelação. Você foi escolhido em sua geração, bem-vindo! Olha só, deixa esse amor entrar e transbordar em você. Escuta, ó, só isso aqui eu preciso, ó. Você precisa agir. Olha só, bem-vindo ao Método Deep. Essa mentoria gratuita para você destravar, ó. Para você brilhar, ó. Para você reinar. Terra. Se Deus já falou, já é. Se Ele já falou aí dentro, já é. Se Ele já mostrou, também tá tudo certo. Para de resistir. Se Ele já te deu a visão, se você já viu aqui, é porque já é. A provisão vem com o seu agir. E é por isso que você está aqui no Método Deep, essa aula gratuita, esse acesso gratuito que eu disponibilizo para que as pessoas conheçam esse valiosíssimo material, né? Eu sou um mentor ativacional. Claro, você que não me conhece ainda, Cristiano Assis, mentor ativacional. Tenho o meu chamado de ajudar as pessoas a vencerem esses bloqueios emocionais para ativar os seus dons naturais, já vamos falar sobre eles, revelar a sua identidade espiritual e clarificar o seu propósito de vida, o seu compromisso, tá certo? Vamos baixar aqui mais um pouquinho, deixar um sonzinho ambiente para nós aqui. Sem mais enrolação, rapidinho, eu vou resumir são conteúdos dentro do Método Deep, mentorias, são aulas gravadas, dezenas de aulas gravadas, e toda semana a gente se reúne com os mentorados para discutir, os assuntos e explodir a mente. Mas aqui eu vou fazer um resumão rapidinho para você, para ajudar você já a ter um norte. E muitos já podem sair desbloqueados com esse conteúdo que é valiosíssimo. Vou entregar tudo ouro aqui, vou abrir o jogo, presta atenção. Bloqueios emocionais, é isso que está tirando você de realmente ativar os seus dons naturais, que já vamos falar na sequência. E com isso você não ativa a identidade e não clarifica seu propósito, porque esses bloqueios emocionais são inconscientes, ou seja, no primeiro ciclo de vida, dos 0 aos 7 anos. Então você não tinha consciência. Quando você estava brincandinho lá, você estava sendo bloqueado sem saber. Por isso que é mais difícil de acessar esses bloqueios inconscientes. A gente precisa fazer um rebirthing, fazer uma viagem no tempo, entrar na tua mente inconsciente, para você conseguir acessar esses bloqueios emocionais. Já vamos começar com o primeiro aqui, autoimagem. O bloqueio de autoimagem é uma visão distorcida que você tem sobre você mesmo, pelo que os outros falaram a seu respeito durante a sua vida, no seu ambiente familiar. Depois você vai para a igreja, então você é ali, as pessoas, o famoso bullying, e também na escola, Então se a pessoa de repente tem uma testa muito grande, ou se é muito alto, ou se é muito magro, se é muito gordinho, se a orelha é muito grande, ou se o dente é para fora. Então, criançada ali é torto direito, principalmente na escola, O lugarzinho, o MEC, um dos filtros dos sistemas, que a gente fala muito sobre isso também, um dos filtros do sistema, que realmente bloqueia a humanidade, Você fica lá 10 anos dentro da escola, sai de lá e não sabe o que fazer da vida, Então, bloqueio de autoimagem. Você acredita no que as pessoas falaram ao seu respeito, mas não acredita que é imagem e semelhança do casal criador de Deus que eu estou falando aqui para você. Não precisa acreditar em mim. Vai lá e lê em Gênesis 1:26. Lê lá 1000 vezes até você destravar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então já acabou. Ele já falou. Se ele já falou, já é. Imagem e semelhança. E governe ele sobre os animais da terra, dos céus, das águas, dos ares e sobre todas as coisas. Então você carrega esse bloqueio porque você não entende que é imagem e semelhança. Mas eu estou falando no âmbito espiritual, é isso que a humanidade não entende. Nós temos o ser triuno. Isso a gente discute mais, mas vamos dar uma pincelada rapidinho aqui para você. O corpo, espírito e alma. Isso aqui é uma biotecnologia, O espírito é a energia que roda aqui dentro. É uma parte de Deus. É isso que eu estou falando. E a alma é a frequência, a frequência almática, Quanto mais espiritual você fica, mais almático você será, Inclusive é por isso que tem muita gente que faz atrocidades na Terra, são pessoas que estão com o seu potenciômetro almático muito reduzido, 10%, 20%, 30% e assim por diante, tá? Então entenda, bloqueio de autoimagem, você foi bloqueado, do teu 0 a 7 anos, inconscientemente, nos ambientes, escola, familiares, e o famoso bullying tirou
de você entender que você realmente é imagem e semelhança e precisa governar sobre todas as coisas. Lê Gênesis 1:26 umas 1000 vezes e já destrava, tá certo? Vamos pro próximo bloqueio aqui. Bloqueio de incapacidade. Você nunca se sente capaz de fazer nada. Claro, porque está bloqueado em autoimagem, não se sente, não se entende como um Deus, uma parte de Deus aqui na Terra, então você se sente incapaz de trazer meu projeto para a internet, ou de abrir minha loja, ou de começar meu produto, criar meu produto, Então você não consegue sentir capaz de realizar isso, porque você não entende, que não é o corpo, você é imagem e semelhança do casal criador, você é uma parte espiritual aqui na Terra, uma ligação direta com ele. E com isso você se sente incapaz, porque você não foi treinado por isso, Nossos pais, infelizmente, se eles não eram desbloqueados da Matrix, eles não conseguiram nos desbloquear. Infelizmente, eles só acharam um jeito, de criar a gente, Porque quem cria, cria gado. Nós temos que treinar nossos filhos, Entendeu? Então, eles infelizmente, tá tudo certo, agradecemos, somos gratos, mas eles conseguiram só nos proporcionar o que eles conseguiam de fato, Que é a programação da Matrix, Trabalhar uma vida inteira, casar, se aposentar, morrer e ir pro céu. A maior mentira, a maior loucura da humanidade. Incapacidade também, bloqueado lá na escola, principalmente, quando você ia apresentar os trabalhinhos lá. E aí, por ter professores também que não são desbloqueados, Não sabem como coordenar uma sala, Simplesmente deixavam você lá, principalmente quando você vai apresentar o teu trabalhinho lá na frente da sala. O coração quase sai pela boca, você fica quase louco, E aí, vai lá tremendinho, eu lembro certinho, eu resgatei essa memória, foi lá tremendinho, pronto. Começa a gaguejar na leitura, os amiguinhos começam a dar risada, pronto, bloqueou, trilha neural ativada com sucesso, incapacidade, eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não posso. Então entenda, irmão, você é a imagem e semelhança do Criador e consegue sim, você é capaz de realizar todos os seus projetos, seus propósitos, seus sonhos, eu sou prova viva disso, é por isso que você está me assistindo, tá certo? Rapidinho, vamos pro próximo bloqueio. Bloqueio de necessidade e aprovação. Você precisa ser aprovado para fazer tudo o que deseja, o que sonha, os seus projetos, seus desejos, seus sonhos. Porque você não foi treinado novamente, infelizmente, quando nós chegamos aos nossos 18, 21 anos, nossos pais, sem esse conhecimento, sem entender de bloqueios emocionais, não chegam para nós lá, ô Cris, é o seguinte, tá? Muito bom, agora você decide o que você quer para a tua vida. Vamos aqui, o pai percebeu que você tem talento para isso, para isso e para isso e para aquilo. O que você deseja fazer, filho? Aí a gente, como a gente não tem esse privilégio, assim como o meu filho, o Bernardo Henrique, tem 2 aninhos em breve, a gente já vai destravando os dons dele. Então, é um espírito privilegiado que encarnou aqui nessa família. Com certeza vai cumprir um grande propósito nessa terra. Então, eu vou fazer isso com meu filho. Filho, e aí, papai, já com os 7 aninhos, já vamos abrir um canal no YouTube, destravando os amiguinhos. Que esse é o segredo, Desde pequeno já destravando a essência, Então, você sempre precisou da aprovação, O pai, posso ir na casa do amiguinho? Pai, posso fazer isso? Pai, mãe, posso fazer aquilo? Mãe, posso fazer assim? Mãe, posso fazer assado? Então você foi programando e criando essa trilha neural de necessidade de aprovação. E aí quando você quer decidir a tua vida, chega lá, igual eu, Imagina se eu fosse pedir aprovação pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, eu um gestor, supervisor de equipe, eu tinha um salário razoável, sonho de muita gente aqui na 3D. Aí eu chego ao seguinte, pai, eu vou largar tudo esse emprego e vou me lançar na internet com o meu projeto, o método DIP, ajudar pessoas a desbloquear, destravar, tenho meu livro também, O Despertar na Matrix, os ensinamentos ocultos da humanidade, pai, e também tenho meu álbum digital, O Despertar com músicas em inglês e português, pai, eu vou me lançar, tá bom, pai, beleza? Meu pai, imagina, não, filho, você é louco? Vai deixar esse salarião aí? E o que vai acontecer contigo? Vai morrer da fome? Como é que você vai pagar isso? Como é que vai pagar aquilo? Imagina se eu precisasse de necessidade de aprovação dos meus familiares para estar, você nem estaria me assistindo aqui, tá certo? Então destrava isso, amigo. Deus já te aprovou, sempre, Por isso que ele já falou que você é imagem e semelhança, Então se ele já aprovou, se ele, como a música fala, se Deus já falou, já é, então tá tudo certo. Beleza? E também pessoas que estão, sempre as pessoas que estão já percorreram o caminho que vocês está para percorrer e vai percorrer após assistir esse conhecimento, após assistir essa mentoria, sempre vão te aprovar. Eu já te aprovei. Pode vir, que é por aí mesmo, tá? Agora, pessoas sempre que vão te desaprovar, as pessoas estão abaixo de você. Pessoas são as pessoas comuns, São os qualquer um. Você tem que deixar de ser qualquer um. Esse é o grande segredo, tá bom? Então, destrava aí necessidade de aprovação, você não precisa que ninguém te aprove. Deus já te aprovou e se precisar de mim aqui também tá tudo certo, pode vir aí por aí mesmo. Um abraço, beleza? Vamos pro próximo bloqueio. Bloqueio de perfeccionismo. Essa é uma programação luciferiana para que você nunca comece nada também, Eu, quando eu comecei esse projeto, agora eu tenho que gravar uma mentoria aqui para meus, para a galera que vão recepcionar minha galera que tá vindo, eu preciso, nossa, eu tenho que arrumar isso aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cortar barba, não sei o que, eu tenho que ir no salão, tenho que arrumar isso aqui da melhor forma, preciso da melhor luz, nunca. E daí você nunca começa nada.
Esse é o problema do perfeccionista. Ele nunca começa nada porque ele quer esperar um melhor cenário do mundo. Né? Ele quer esperar a chuva de prata. Quer esperar, né, que todo mundo aprove ele, que ele, né, se sinta capaz, né, autoimagem, que ele se sinta, né, um astro de Hollywood, né, que ele tenha o melhor cenário, a melhor roupa, né, para estar mostrando no vídeo. E você nunca vai começar nada se você for um perfeccionista. Entende? Porque o segredo da criação está em transformação a todo tempo. O casal criador, a inteligência suprema, é um vórtice de energia que está sempre em transmutação. Tudo é movimento, tudo está em movimento. Né? Só não fica em movimento quem é perfeccionista, fica parado. Também é um bloqueio dentro de casa, infelizmente, para os nossos pais, né? Que quando a gente ia fazer alguma atividade, né? Ah, sai daqui, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Pronto, já vai instalando o bloqueio lá, pô, mas eu não sei fazer nada. Ou não, você não fez, não tá legal assim, você não aprende a fazer nunca. Perfeccionismo instalado com sucesso. Né? Porque você vai entendendo aquele, caraca, mano, mas eu não sei fazer nada, né? Eu sou incapaz, meu Deus do céu, meu pai não me aprova e eu não faço nada direito. Perfeccionismo. Infelizmente, nossos pais, né, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento tão fácil como nós temos agora. Você abriu a tela do celular, encontrou eu lá e agora está aqui sendo destravado. Então, perfeccionismo. Você precisa vencer esse bloqueio, irmão, para você realmente começar, né? Sair do lugar. Usar os seus dons em terras, né? Como a música fala. Minha música, se Deus já falou, já é. Você encontra ela em todas as minhas mídias sociais. Depois vou deixar aqui acesso às minhas mídias. Tá certo, irmão? Então, você precisa vencer esse bloqueio de perfeccionismo para começar. A parada acontece no movimento. O milagre acontece no movimento. Pega essa chave aí e já destrava. Próximo bloqueio. Bloqueio de exposição. Se expor, deixar de ser qualquer um. Né? Temos 95% de qualquer uns. Apenas 5% da humanidade tem acesso a esse conhecimento. Para um tempo aí para assistir, para desbloquear, para entender. Né? Se expor, é o que eu estou fazendo aqui agora. Se expondo, trazendo o teu conteúdo, trazendo o teu produto para a internet, mostrando para as pessoas, divulgando. Se expor. E o preço, anote isso aí que vai destravar tudo que tu precisa agora. Esse aqui é um pacote. O preço da liberdade é a exposição por um propósito de evolução para você, primeiro, e depois para o seu semelhante e o ambiente e na espécie que você habita. Então, o segredo, né, o preço da liberdade e exposição, você vai ter que se expor, você vai ter que deixar de ser qualquer um. Isso você nunca vai ver na escola, você nunca vai ouvir no MEC, você nunca vai ouvir nas igrejas, nunca vai ouvir no Jornal Nacional, que são conhecimentos ocultos. E por isso que hoje, né, nós estamos aqui através da internet trazendo conhecimento para ajudar você a desbloquear, a destravar. É simples, hoje o acesso está aqui, pô. Eu demorei até a destravar porque eu nunca encontrei um doidinho igual eu que falasse tão claro assim, gratuitamente ainda. Estou trazendo aqui para você conteúdos dentro da mentoria do Método Deep, que pessoas investem uma quantia lá, né, mas saem infelizes e falam, Cris, meu Deus, cara, obrigado, destravou, não sabia disso. Porque o mestre já falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então você vai ter que se expor para brilhar. Você vai ter que se expor. Imagine se a estrela, né, eu tô com vergonha. Eu sou a estrela, mas eu tenho vergonha de me expor, não vou brilhar. Imagine se o sol não se expôsse, né? Se o dia, né, o sol lá bloqueado com exposição. Aí eu não vou hoje, né? Todo dia tem sol, tá? Quando tá chovendo não tá. Não, acima das nuvens todo dia tem sol. Não sabia disso? Acima das nuvens, na minha cidade tá nublado, tá chovendo. Sim, mas acima das nuvens tem sol. O sol aparece todos os dias. Esse é o segredo. Então você, para brilhar, você vai ter que se expor. Para brilhar, você vai ter que se expor, deixar de ser qualquer um. Ser, né, realmente entender como imagem e semelhança de Deus, né? Vencer essa incapacidade, né? Vencer essa necessidade de aprovação, Ele já te aprovou. Parar com esse perfeccionismo e começar. O milagre acontece no movimento. E, para fechar o pacote aqui desses bloqueios emocionais, são centenas. A gente trata de centenas dentro das mentorias, porque são bloqueios ridículos. Aqui eu trouxe os principais que mais os mentorados têm dificuldade. Então, eu falo, poxa, eu vou falar sobre isso aqui, que a galera nova que está chegando. Exposição. Para brilhar, você vai ter que se expor, irmão. Tá? Deixar de ser qualquer um. E você é bloqueado isso aqui também lá na escola, né? A hora que está apresentando o trabalhinho também, é muito relativo com a incapacidade. Eu lembro certinho, estava lá apresentando o trabalhinho, as crianças dando risada de mim, né? Um professor sem conhecimento, sem sabedoria, falar o seguinte, gente, turma, todo mundo aqui vai apresentar e não é para ninguém dar risada de ninguém, tá? Vocês vão ficar nervosos, o coração vai acelerar, vai secar a boca, a visão vai ficar turva, mas faz parte do desbloqueio de vocês, porque vocês precisam se expor na vida. Nunca! Quando com o professor do MEC vai falar isso, irmão? Tá bom? Falamos aqui então sobre os bloqueios emocionais e agora nós vamos falar sobre os dons naturais. Sim, eu sei te conhecer, eu sei que você tem no mínimo 4 dons naturais e só preciso te fazer uma pergunta para descobrir o 5º dom natural.
Muito bem, agora vamos falar sobre os dons naturais, os dons universais. Já listei eles aqui, vamos falar sobre cada um deles, porque isso você nunca viu no MEC, nunca viu na igreja, nunca viu na televisão, que falaram que você tem dons. Os nossos dons naturais. A humanidade acha que quem tem dom é só o Gustavo Lima, o Justin Bieber e a galera lá de Hollywood. Nunca! Esses são divisões dos dons, são habilidades, mas esses aqui, se você está em plena condição de funcionamento, eu posso dizer que você tem 4, O último aqui, a gente já vai falar sobre ele. Então, dons naturais, o dom da vida. Ai, Cris, mas isso é óbvio, mais de 95% da humanidade, eu não sei você, E eu, até um certo tempo atrás, não dava valor para a vida. Dava muito mais valor para o robozinho do Elon Musk do que para essa biotecnologia divina que é capaz de, estar vivo, respirando, estar fazendo a digestão do almoço delicioso que eu estive há pouco, Então, você nem lembrava que estava respirando, Tá lembrando que está respirando agora, porque eu acabei de falar, Então as pessoas estão trocando o éter, a energia da vida, por alguns reais, assim como eu fiz por muito tempo antes de vencer aqueles bloqueios emocionais lá que nós falamos, porque eu não sabia. Por isso que o mestre falou, conheça a verdade te liberta. Quando você tem acesso à verdade, você é obrigado a despertar. Só que é um processo, cada um está num processo, Dom da vida, meu irmão, para de vender o teu tempo de vida por reais. É para você usar o éter, a energia da vida, o quinto elemento, Onde é que você está ligado? E deixa eu ver, tem alguma tomada ligada em você? Eu aqui estou com o meu note ligado na tomada, o ring light, o celular. E você? Cadê a tomada dessa biotecnologia? Você não entendeu até agora que o teu cérebro é um receptor dessa energia quântica que alimenta o teu espírito? Sim, o Wi-Fi, o famoso terceiro olho, a glândula pineal, inclusive ela realmente parece um Wi-Fi, se tu parar para pensar. Precisa descalcificar a glândula pineal, que a gente é intoxicado de tudo quanto é jeito para a gente começar a receber esses pacotes de informação, como o Hélio Couto fala muito, os pacotes de informações. Está tudo aqui na substância amorfa. Para de vender o teu tempo de vida. Trocar o éter da vida, o quinto elemento, por alguns reais. A humanidade faz isso porque não sabe quem é. Não descobriu os seus dons naturais, não descobriu a sua identidade. E por isso não tem propósito. O propósito da humanidade se tornou achar um emprego para sobreviver. A humanidade não vive. 95% da Terra sobrevive. E já pega essa chave e destrava. Emprego é uma opção de sobrevivência quando você não sabe quem você é. Então, por exemplo, eu também, quando não sabia quem eu era, fui fazer faculdade, me formei, queria ser um gestor de fábrica, de empresas, cheguei nesse nível, ganhar um salário e pronto, acabou. Só que cada espírito tem sua evolução, vai chegando, a gente chegou no momento de despertar em massa na humanidade e você começa a perceber que a vida não é só essa. Como assim? Trabalhar escravo de homens a vida inteira só para sobreviver. Então, destrave, irmão. Vida, Esse presente, o éter, você recebe o éter diretamente da fonte criativa para você usar essa vida para multiplicar os seus talentos, para buscar os seus dons. Então esse é o grande segredo. E o próximo dom natural, raciocínio lógico. Eu tenho acompanhado isso com meu filho Bernardo, 2 anos. Acompanhei todo o parto, o parto natural, o primeiro milagre que eu vi na minha vida. O primeiro milagre que eu vi da minha vida diante dos meus olhos, o ser saindo de dentro, ali, ser minha imagem e semelhança nossa. Então, e aí, dentro da maternidade, ali no quarto, primeira trilha neural criada do ser, Então, saiu de dentro, daquele universo, que o útero da mãe é um universo, um portal, para que a gente consiga encarnar aqui nessa 3D. E primeiro, o choro. A criança vai chorar, porque a barriguinha começa a doer, ele sente fome. Então ele não sabe, simplesmente ele age por instinto e começa a chorar. E aí a gente vai lá e damos o primeiro mamazinho para ele, Então, o que aconteceu com aquele serzinho? Ele falou, opa, Então quer dizer, quando eu sentir uma dorzinha aqui, se eu fizer isso, vamos dar um jeito e resolver esse problema para mim. Trilha neural de raciocínio lógico, o primeiro. Talvez você nunca tenha ouvido isso na tua vida. Sim, primeira trilha neural de raciocínio lógico. Opa, o serzinho sentiu fome, chorou. Então, por isso que a autodefesa da criança toda a vida é chorar. E o que você está usando o teu raciocínio lógico, o poder da cocriação, criar a tua realidade? A humanidade não pensa, ela vive numa atividade mental, repetitiva, de padrões hereditários. Quem pensa enriquece, como diz Napoleão Hill na sua obra, uma maravilhosa obra. O poder da cocriação, de pensar assim, como eu pensei, vou criar um método DIP, vou escrever meu livro, gravar meu álbum, vou criar uma mentoria aqui gratuita para receber a galera. Cocriação, pensamento. Esse é o segredo. O que você está fazendo com o teu pensamento, irmão? É para pensar, para cocriar a tua realidade de transformação, de prosperidade. Depois, que você vence aqueles bloqueios emocionais lá, agora nós estamos ativando os seus dons, depois vamos falar da identidade, e propósito.
Raciocínio lógico, você precisa usar o seu raciocínio lógico para criar a sua realidade, né? O movimento, dom do movimento, também acompanha isso com meu filho, né? Os seus primeiros passinhos, que a humanidade usa todos esses dons maravilhosos, deixa todos os dons, né, na cabeceira da cama para ser escravo de homens, porque não sabe quem é, não entendeu o que é imagem e semelhança. Dom movimento, olha só quanta coisa a gente faz, né? Isso, aquilo, assim, assim, assado. Enquanto um robozinho do Elon Musk precisa de bilhões, né, investidos para chegar nem aos pés do que é essa biotecnologia. Dom no movimento é você andar sobre a terra, sobre você se locomover, levar os teus dons, né, a tua identidade, o teu produto, as tuas ideias, a tua essência. Usar o dom do movimento. A humanidade só usa o dom do movimento para ser escrava, assim como eu também fiquei por muito tempo dentro de uma empresa, né? Fazia, tirava a pecinha, colocava a pecinha, tirava a pecinha, colocava um robô, um robô ali, humano, E então esse é o problema. Movimento, usar o movimento para você se locomover sobre a terra, levar a sua essência, Esse é um dom natural, gente. Olha só. Que coisa, o que a humanidade está fazendo com os seus dons? Salvo engano, né, pessoas que tenham alguma deficiência, né, de nascença, mas hoje temos recursos, né, para que a pessoa também consiga se locomover e se movimentar, é para se movimentar, para criar um movimento. Jesus tinha um movimento, Enoque, Elias, Moisés, Noé. O segredo é criar um movimento, alimentar esse movimento. É isso que eu faço. Alimento o meu movimento, ajudando as pessoas a destravar e com essas pessoas me ressarcem, né? E tudo vos demais me é acrescentado. Esse é o segredo. Eu troco a minha energia hoje, o meu éter, aqui, ó, para ajudar pessoas. E com essas pessoas me retribuem. É o segredo, né? Comunicação. Não é sobre ter voz bonita, não é sobre cantar. O cantor, primeiro, para ele cantar, ele tem que saber falar. Então, se não falar, não vai cantar. Olha só o que você está fazendo com a humanidade, né? Usa esse poderoso dom natural só para falar besteira, só para falar da vida do outro, só para falar de futebol, só para falar de novela, só para falar de Big Brother. Só para falar de loucura, porque a mídia enche, né? A mídia é um dos principais fios do sistema, a gente fala isso melhor dentro do método DIP, te enche de porcaria na cabeça para você não usar esse dom poderoso teu da comunicação para soltar a voz pelo mundo, para trazer a tua verdade, trazer teu conhecimento, teus dons, teus produtos, né? As tuas habilidades. Dom da comunicação, irmão. O que você está fazendo? Ó, comunica uma ação. Comunicar uma ação. Usar esses dons, né? Poder maravilhoso. Olha só que loucura essa biotecnologia. Falando, se movimentando, respirando, falando tudo ao mesmo tempo. Olha que loucura. Comunicação é para você usar isso a seu favor, para criar, né, ressonância quântica de prosperidade, começar a colocar essa frequência quântica no universo para que você consiga receber novamente. É um dom poderosíssimo na comunicação, não é sobre voz bonita, não é sobre voz mais grossa, vai não sei o que eu canto, não. É sobre você se expressar. O autoconhecimento, realmente ajudar o teu semelhante para causar uma transformação positiva na vida dele e tudo os demais lhe será acrescentado. Próximo dom natural. É o dom da criação. Eu acabei de ativar esse dom há 2 anos atrás, né? Qual que é isso que eles me explicam? É quando um homem e uma mulher se unem e fazem um outro ser a sua imagem e semelhança. Quem faz isso senão um Deus? Por isso prova que vós sois deuses. João 10,36, salvo engano. Vós sois deuses e farão obras maiores. Por quê? Porque naquela época lá Jesus não tinha internet naquela época, não tinha Wi-Fi, não tinha um smartphone. Ele tinha que falar lá nos morros lá, né, com a Fariúna. Ele tinha uma entonação vocal, ele estava como um Deus já, né, poderosíssimo. Então ele tinha no Monte Sinai, né, que ele falava lá para a galera, reunia, falava para 5.000 pessoas. Aproveitava o ambiente, é todo um estudo, né, toda uma física, né, e claro, ele estava como um super-humano já, então a sua entonação vocal era 100 vezes mais forte que a nossa, né, quando ele ia aumentando conforme ele queria, né. Então, criação. Então, como eu falei, eu não te conheço ainda, mas eu sei que tu tem uns 4 dons aqui, né? Tá me vendo, tá pensando, eu vou apertar aqui para ver, o movimento, né? Se movimentou para ver o vídeo, né? Se comunicou, opa, então, agora eu vou lá ver um vídeo, tá? E agora, criação. Caso não tenha ainda, você precisa ativar esse dom, né? Da criação, a sua evolução. Mas primeiro esteja bloqueado, pelo amor de Deus, antes de botar um filho no mundo. Já para você não bloquear mais um. Se desbloqueia primeiro, né, caso, né, ou se já está em andamento, o filho já está aí, mas que bom que você está acessando esse material para desbloquear, para que ele já esteja num ambiente de pessoas desbloqueadas, destravadas, para ativar os dons, né, a identidade e o propósito dele, para ser bem mais fácil a vida dele. Né? Dom da criação que prova que vós sois Deus. Inclusive o sistema retirou o matriarcado da jogada, deixou só o patriarcado. O verdadeiro Deus, o casal criador, é uma inteligência suprema, é um vórtice de energia que tudo cria e se manifesta em suas diferentes dimensões da realidade. É um casal criador, não é só um Deus. Já tiraram o matriarcado da jogada. Esse é um grande segredo, que talvez tu nunca tinha ouvido, irmão. Dom da criação, está provado que vós sois Deus. Se você já tem filho, não... Prova, caraca, só quem passou por esse milagre, assim como eu ver esse milagre diante dos meus olhos,
né, saindo de dentro do útero da minha esposa, naquela, né, aquela coisa incrível acontecendo, um milagre da vida, né? Você entende, puxa, vós sois Deus. E quando você vê aquele serzinho durante o teu dia, né, a tua semelhança, né? Então isso prova que vós sois deuses, um dom poderosíssimo, um dom da criação, e fazer um outro ser a sua imagem e semelhança. Falamos agora sobre os dons naturais. Muito bem, agora rapidamente para encerrar essa mentoria, a gente vai falar sobre identidade e propósito aqui rapidinho. Então, bora para o próximo assunto. Muito bem, vamos falar então agora sobre os dois tipos de identidade. Identidade do sistema, o famoso RG, número, né? Para o sistema você é só um número. E a identidade espiritual, a essência, realmente isso que importa, imagem e semelhança, como nós lá nos bloqueios emocionais, lembra? De autoimagem, se reconhecer como imagem e semelhança. 95% da humanidade ainda está aqui na identidade do sistema, do RG. E você precisa ativar a sua identidade espiritual, a sua essência, realmente quem você é, o que realmente você veio fazer nessa geração, né? Então, falamos sobre os bloqueios emocionais, falamos sobre os dons naturais, chegamos em identidade, para você entender, né, essa aqui, identidade do sistema e identidade espiritual. Você precisa, de uma vez por todas, entender que você, espiritualmente falando, eu quero dizer, né? Porque principalmente o religioso, né? Não, eu não sou Deus, não sei o quê. Ele tem esse complexo de inferioridade, também é um bloqueio. Complexo de inferioridade. Um bloqueio emocional ferrado, né? Que, né, se está escrito lá em Gênesis 26, né, em João 10:36, vós sois Deus. E também em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que o religioso, ele só lê, ele não é. O religioso, né? Ele é programado só para falar, é um falante, né? Mas ele não vive o que ele fala. Então esse é o grande segredo. Não é só para falar que é imagem e semelhança, é para ser, é para multiplicar os talentos, é para ajudar pessoas, é para servir, é para trazer teu produto que causa uma transformação positiva na vida das pessoas. E com isso tudo os demais será acrescentado. Então os dois tipos de identidade, irmão, destrava. Você não é um númerozinho, igual o meu lá, 5, 7, 8, 3, 4, 3, 7, nem lembro mais. Ainda bem que eu nem lembro, nem quero lembrar. Que eu descobri realmente que eu sou identidade espiritual, essência, frequência. Não é números, é frequência. Esse é o grande segredo. Troque números que o sistema te deu por frequência divina, imagem e semelhança aqui nessa geração. Só que isso, a gente é programado desde, né, os filtros de programação do sistema, né? Não vou falar muita coisa aqui porque é muito longo, a gente trata isso melhor dentro das mentorias, né? Os filtros de manipulação, né, do sistema, o sistema educacional, por isso que você fica 10 anos dentro da escola, sai de lá e não sabe o que fazer da vida, a não ser achar alguma coisa que deu, né, para sobreviver, mas não que Deus quer que você seja, né? Esqueceram do S, né? A humanidade faz o que deu, né? Fazer alguma coisa que deu para sobreviver, mas não o que Deus queria que eu fizesse, o que Ele me presenteou, com a minha imagem e semelhança, né? Que vós sois deuses, que você tem os dons naturais da vida, né? Do raciocínio lógico, do movimento, da comunicação, da criação. Então a humanidade vive nessa programação e espero que você agora, a partir de hoje, seja desprogramado disso. Você não é um número, você não é um RG, você é uma frequência espiritual, imagem e semelhança. E esse é o grande segredo já para você ir destravando de vez a sua identidade, né? Mas é claro, primeiro você precisa entender sobre os bloqueios emocionais. Aqui eles são os principais, mas são centenas, cada um, né? Por isso que cada mentorado tem um bloqueio específico, né? A gente bate naquilo, né? O método DIP a gente se reúne, né, 3 vezes por semana, durante um mês, 45 dias, e fica batendo até a pessoa destravar. Porque você precisa de alguém para te destravar. Você precisa de combustível, de energia, assim como eu precisei de vários mentores. Pablo Marçal foi um dos meus mentores que me destravou demais em bloqueio emocional. Amo a tua vida, Pablo, eu sempre falo disso. O cara me ajudou demais, sabe? Eu tive vários bloqueios, muitos bloqueios, vem de um lar de violência doméstica, né? Imagina, a criança, né? Inconscientemente, quanta coisa viu, briga, discussão, e briga mesmo. Meu pai, violência doméstica, batia mesmo, loucura, o cara misturava cachaça e ficava louco. Naquele tempo não se falava em bipolaridade, né? Em depressão, mas o cara era pirado. Se afundava na bebida daí, e quem pagava o pato era nós, com todos os seus bloqueios, né? Então, imagina como é que eu cresci, cheio de desbloqueio, demorei tanto para ser lado, demorei a achar um cara igual eu, assim, para realmente falar o português claro. Eu falo português claro, até nos meus conteúdos, nas mídias, realmente, para destravar. Aqui, eu não consigo não ser eu mesmo. Observe a minha energia, minha frequência, como eu estou falando aqui, é mentoria, é pro conteúdo mesmo que a gente fala dentro das mentorias, entendeu? Eu tô abrindo o jogo aqui com você. Então, irmão, entenda. Você é um ser imagem e semelhança. A tua identidade é espiritual, não é RG, não sistema, não sistema, não sistema. Não um númerozinho, não um número, não um número, não um número. Você é uma frequência espiritual, imagem e semelhança. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso, se comece a se ver
como imagem e semelhança, como Deus, quando você ativa os teus dons naturais, fala, caraca, olha o que Deus me deu esses dons naturais, então eu sou. Esse é o grande segredo. Mas antes disso, tem que vencer aqueles bloqueios emocionais, né? Por isso que eu, entendi isso aí, né? Quando eu fiz o método IP do Pablo lá, IP, né, que ele tem lá o método, ele mesmo fala pra nós dentro das mentorias, ó, modelem o meu método e criem o método de vocês. Aí eu falei, caraca, mano, é verdade, identidade, propósito. Só que eu tinha meus dons, não conseguia colocar meus dons pra fora, por causa dos bloqueios emocional, né? Aí eu falei, caraca, mas quando você ativa os teus dons, porra, né, o nosso dom da vida, você clarifica a tua identidade, teu propósito, uau! Por isso que eu criei o método DIPER, né? Gratidão, Pablo, me deu uma luz enorme, né? E, então, amo a vida desse cara que me destravou demais. Então, pra encerrar, se veja agora, use essa identidade espiritual para você realmente governar sobre todas as coisas. Vamos falar agora um pouquinho sobre propósito para a gente encerrar o conteúdo. Então nós temos os dois propósitos aqui na Terra, né? 95% da humanidade ainda, né? Aqui, vamos colocar aqui, 95% está no propósito do sistema. Qual que é o propósito do sistema, Cris? Ser escravo. Não multiplicar talento, né, ser um operário lá, passar 35 anos escravo dos homens, né, recebendo um salarinho, para chegar lá na aposentadoria, não sei se você sabe ainda, deixa eu já te dar essa chave para você destravar. A aposentadoria é uma recompensa do sistema por você nunca ter descoberto quem você é, nunca ter multiplicado talento, não incomodou eles, não está incomodando eles aqui, ó, destravando pessoas, destravando almas, né, destravando espíritos aí para cumprir um compromisso, para acordar dessa matrix, né? Então, é uma recompensa, a aposentadoria, né, é uma recompensa do sistema porque você nunca incomodou eles. Então, esse é o segredo, se você não sabia até hoje, né? Então, 95% das pessoas ainda estão no propósito do sistema. Empregados, escravos, passam a vida inteira sem construir nada, sem multiplicar talento, sem ajudar ninguém, sem nada, simplesmente sobrevivendo. É isso que o sistema quer. É isso que o sistema quer. A Matrix é essa, o propósito da Matrix é essa, fazer a humanidade só sobreviver, né? Enquanto as elites mundiais governam sobre tudo, mantém a humanidade, e o pior ainda, que não é nem um propósito de evolução. Inclusive, não é pra gente passar essa vida miserável que a gente passa na Terra, porque a gente é programado para passar isso, né? Programado para ter essa vida, né? Então 95% da humanidade está no propósito do sistema. Um empreguinho, né? Ir pra igrejinha, churrasquinho, final de ano praia, né? 35 anos, não serve ninguém, não cumpre nenhum propósito, não ajuda a humanidade na sua evolução. Chega lá no finalzinho, tá aqui o sistema, ó, tá a tua aposentadoria. Você não incomodou nós, você foi um bom escravo, então tá aqui. E o que nós temos que fazer então? Buscar o propósito de Deus. Propósito de Deus, né, que tá em Gênesis 1:26, governar sobre todas as coisas, principalmente sobre as tuas emoções, né? E sobre o dinheiro, que é a principal ferramenta do sistema, dos donos do mundo. Eles não nos ensinam a fazer dinheiro, eles nos ensinam a ganhar dinheiro, a correr atrás de dinheiro. Eles imprimem cédulas a torto e direito nos seus bancos centrais e fazem a humanidade correr atrás de dinheiro para sobreviver, né? Então, como você não sabe quem você é, você não entendeu sobre bloqueios emocionais, não sabe o que é os dons naturais, não sabe o que é identidade, então você é obrigado, né, atrás do emprego, né, para sobreviver. Emprego, né, anota isso também já para tu destravar. Emprego é uma opção de sobrevivência quando você não sabe quem você é. Então 95% da humanidade ainda é obrigada, né, a ir de trabalhar. Por isso que eu sei, já transitei em empresas, né, as pessoas chegam, ai, quero ir embora, ai, não aguento mais, ai, chega sexta-feira, ai, hoje é segunda-feira, ai, que batista, ai, que tudo, né? Então, esse é o grande segredo. Você precisa ativar o seu propósito de Deus. Agora você está entendendo, né? Está sendo desbloqueado, né? Estou aqui para ajudar vocês. A gente vai conversar sobre isso, né? Então, propósito de Deus. Ativar os seus dons naturais. Ativar, né? Porque está desativado, a humanidade está funcionando com os dons, né? O empregado está lá, o escravo está lá, mas ele não está ativado para propósito nenhum, né? Só para propósito de homens, ser escravo de homens, né? Então, você ativa os teus dons naturais, né? Vence aqueles bloqueios emocionais, ativa os dons naturais, clarifica a identidade, né? Aí você vai para o propósito de Deus, que é servir o seu semelhante para causar uma transformação positiva na vida dele, e tudo os demais lhe será acrescentado. Inclusive, eu não recordo o versículo agora. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O que tem no reino dos céus, meu Deus? Senão a frequência de Deus. Então busca essa frequência. E a justiça, qual é a justiça? É esse engano que a humanidade vive, né? Então, busca a frequência, né? E buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, e tudo os demais será acrescentado. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, a vida dos sonhos. Você vai servir pessoas, você vai começar a multiplicar teus dons, teus talentos, criar produtos, serviços e acesso, servir teu semelhante. E em larga escala, hoje na internet, hoje quantas pessoas estão aqui assistindo essa mentoria gratuita, destravando? Esse é o segredo, né? Vocês sabem, a internet é uma tecnologia deles, do sistema, só que eles deram um tiro no pé, porque Deus escreve certo com linhas tortas. Eles trouxeram, né, a internet em 95 lá, usaram o Bill Gates como marionete, são todos marionetes do sistema. Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg, né, todos são marionetes.
que aparecem, porque os verdadeiros controladores do mundo não aparecem, né? E, então trouxeram a internet para controlar mais a humanidade, só que Deus só deixou, deixa, que daí eu vou começar a destravar uns doidinhos lá, e esses doidinhos vão usar a internet para propagar o conhecimento. Destravou, irmão? Entendeu? O porquê que você está assistindo esse vídeo agora? Não é por acaso, não existe acaso, existe consequência das consequências. Você buscou, você atraiu essa frequência pelas leis universais, né? Então, cumpra um propósito de Deus para sua vida, irmão, que é ativar pessoas, ajudar pessoas, causar uma transformação positiva na vida. Ai, Cris, mas eu tenho que falar igual você. Não, cria um produto. Para curar a autoimagem das pessoas, seja uma roupa, seja algum produto de estética, algum medicamento natural, sem essa drogarada aí do sistema, né, da indústria louca deles aí. Qualquer que seja a sua habilidade, seus talentos, que a gente destrava isso dentro das mentorias, a gente fica lá uma hora e meia destravando, batendo, até achar do mentoria, o mentorado, pá, é isso, daí a gente faz todo um plano de carreira para ele. Então, irmão, esquece, né, esse propósito aqui do sistema. Por favor, e vamos entrar no propósito de Deus, que é ativar os seus dons, seus dons naturais, a identidade espiritual e cumprir o seu compromisso aqui nessa geração. Espero que eu tenha te ajudado, tá certo? Se você quiser saber mais sobre o método DEEP, sobre como é que funciona essa mentoria, né, vai estar aparecendo aí para você agora na tela. É um curso online gravado com dezenas de aulas, tá? Já gravado todo esse conteúdo, eu gravei todo esse conteúdo, né? Assim, mentorias como essa, pegada com identidade, propósito, os programadores do ser, né? Bloqueios emocionais, filtros de programação. A gente fala sobre muita coisa lá dentro do método DEEP. E aí, além de você receber o método DEEP gravado, né? Você tem acesso a uma área de membros por um ano, você fica desfrutando todo esse conhecimento, Enneagrama, estudo das personalidades, maravilhoso, todo o conhecimento que eu fiz investir muito, né, investir, quando você investe em conhecimento não há gasto, gasta quando você gasta com uma besteira que só te faz mal, uma pizza, entendeu? Uma pizza de vez em quando não dá nada, o problema é a galera come um monte, né, isso aí que coisas supérfluas, né, investe aí 10, 15 mil num celular para usar para nada, só para ficar curtindo fotinha, é para você usar essa máquina para prosperar, Então além de todo, né, o material em vídeo aulas já que o mentorado recebe, né, numa área de membros, a gente fica 3 vezes por semana, durante um mês, pessoas que precisam um pouco mais, a gente fica sem problema nenhum, a gente dá uma ajuda, ficamos 3 vezes por semana, vemos o melhor horário que é para você, se você prefere uma mentoria individual, uma mentoria em grupo, a gente reúne nessa sala, só nós, só a gente, 2, 3, 4, 5 mentorados, e a gente discute assuntos como esse, batemos, e grito, e choro, e esperneia, e faz de coisa, mas tem que desbloquear. E é legal que ali a gente tá junto, eu consigo trazer toda a minha história, muito parecida, consegue ajudar demais, Então, você tem acesso a todo esse material gravado e ainda, contempla durante um mês, ficamos 3 vezes por semana ajudando você a destravar, desbloquear. A gente entra, por exemplo, o mentorado assiste o método lá, a semana eu assisti esse módulo, esses 2 módulos aqui. Aí a gente discute isso dentro da sala, dentro da aula virtual ali, na sala virtual. E batemos na tecla como batemos aqui, fazer a pessoa entender até destravar, tá certo? Mas nesse momento, com certeza, já deve ter aberto aí embaixo um acesso para você falar comigo, nada de check-out, ir lá, não, essa parada não. Você vem e fala diretamente comigo. Vou entender a tua necessidade, a gente vai conversar, vamos conversar melhor ainda sobre, tu já viu como é que é a energia aqui, imagina lá dentro, imagina você comigo ali, eu tendo, que eu já estou com a energia de realmente te ajudar, tu imagina dentro de uma mentoria, onde eu vou estar exclusivamente, para estar ali 1 hora, 1h30, a gente fica destravando até ajudar você a vencer esses bloqueios emocionais, ativar os seus dons naturais, clarificar a sua identidade, para você cumprir um propósito de vida. Então, me chama aqui no link logo abaixo, que eu vou dar atenção, a melhor atenção para você, para ajudar você nessa caminhada de despertar, de ativar a tua verdadeira essência e realmente cumprir um grande propósito nessa geração, porque sim, você tem potencial para isso, acredita em mim, que eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, eu espero você com todo carinho e vem falar comigo, clica aqui no link abaixo que eu vou te dar todo o espaço, toda a atenção necessária para ajudar você nessa caminhada, tá bom? Um forte abraço, obrigado por ter aqui, obrigado por ter ficado, você é um diferencial, você é um diferente, você não é qualquer um, você assistiu aqui até agora. Um abraço, te vejo aqui do outro lado, clica aí no link que a gente conversa. Valeu, um abraço, tchau, tchau!